irmãos e irmãs, bom dia a todos, a paz de Jesus e o amor de Maria. Começando aqui um programa especial, hoje voltado para esse dia também especial, que é Corpus Christi. E nesse vídeo especial também, para você que está assistindo, estou gravando este vídeo, não é uma live, estou gravando para o canal Emerson Católico e já hoje mesmo vai estar disponível. Vou compartilhar no Facebook, compartilhar no Instagram também. E também pelo Zap. Hoje temos um dia especial e já agradeço aqui à Rádio Marmaraú por mais uma vez estar transmitindo, ceder horário para a transmissão de um programa especial. Você que não faz parte do canal Emerson Católico, não conhece, vá até o YouTube, pesquise. Canal Emerson Católico, vai lá e se inscreve. E você pode também compartilhar, assistir os vídeos que tem lá e compartilhar para quem você quiser. Todo o conteúdo que tem lá tem justamente esse objetivo, que seja compartilhado, que seja conhecido o conteúdo que está lá, porque são conteúdos voltados à fé católica, à doutrina e assuntos também da atualidade envolvendo a Igreja Católica e tudo mais. Então, hoje vamos falar sobre isso. Então, nesse início aqui do nosso programa, tem a primeira leitura de hoje, que é muito interessante, porque também fala de um personagem, uma pessoa, na verdade, muito interessante na palavra de Deus. A leitura está aqui em Gênesis 14, 18 ao 20. Se você estiver com a Bíblia aí, ou com a liturgia diária, Gênesis 14, versículos 18 ao 20. Ele fala de uma pessoa ainda mais misteriosa do que Jesus Cristo. Olha só, em certo sentido. Por quê? Porque Jesus Cristo, você sabe, ele viveu lá em Belém, nasceu, foi criado em Israel e tudo mais. E nós sabemos, o pai dele que criou foi São José, a mãe, a Virgem Maria. Mas quanto a Melquisedeque, a Bíblia fala que ele não tem uma origem explicada. Não tem, ninguém sabe a genealogia de Melquisedeque. Sobre Melquisedeque, que já simbolizava o Cristo, o mistério do Cristo, fala assim: naqueles dias Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abrão entregou-lhe o dízimo de tudo. Palavra do Senhor. E o Melquisedeque aparece aqui, oferecendo já o pão e o vinho. A gente já vê aqui que o símbolo do pão e do vinho já era usado no Antigo Testamento, nos ritos lá do Antigo Testamento. O pão e o vinho já estavam presentes. Você veja o sinal, né, do futuro que ia acontecer também com Jesus Cristo. Agora, por que pão e vinho? Pão é um alimento vital para o ser humano. É um alimento que eu acho que exista em praticamente todas as nações. É um alimento praticamente para todos os povos. Pode ter variações de forma que o pão é feito, mas está lá o pão. Mas o pão tem ainda uma característica muito particular, que o pão, vocês sabem, é feito de trigo, claro. Mas o que muita gente não sabe ou não lembra, embora Jesus fale, é que o trigo, para brotar, para nascer, primeiro ele tem que morrer. O trigo, ele é ressuscitado, vamos colocar assim. Ele é ressuscitável na natureza, ele mesmo. Então, o grão de trigo, quando morre, aí é que ele revive e aí é que ele dá fruto, que é o trigo propriamente dito. Então, tem essa questão da ressurreição na natureza do trigo. Então, já tem essa ligação direta com a própria ressurreição de Jesus Cristo. E o vinho, vem falar na Bíblia, que ele vem muito ligado à alegria. É claro,
Quando você toma o vinho, qualquer bebida alcoólica em excesso, na verdade se torna até uma tristeza, né? O que acontece de desmantê-lo não é normal. Mas o vinho, numa dose pouca, ele é alegria para a alma, diz a palavra de Deus. Sempre esteve presente na Sagrada Escritura. Inclusive, São Paulo fala, né? Não tome apenas água, toma também um pouco de vinho para o teu estômago. Se não me engano, é a Tito que ele está aconselhando isso, ou algum outro cristão que estava com algum problema estomacal. E os médicos também hoje, né? Uma dosezinha, né, de vinho. Aí a pessoa quer tomar logo 5 litros, fica complicado, né? E a hóstia é basicamente o quê? A hóstia é pão. A hóstia é pão. Não parece? Não, não parece. Por quê? Porque é um pão sem fermento. Agora, por que é um pão sem fermento? Porque também vem da Bíblia. Vem da celebração da Páscoa, lá de Moisés, da fuga do Egito, onde foram instituídos os pães ázimos, ou seja, os pães sem fermentos, para serem consumidos na Páscoa. Para lembrarem que a vida é difícil, a vida não é aquela fartura que a gente vê quando o pão está bem fermentado, aquele pão redondinho, né? Que nos lembra a fartura. O que faz o pão ficar assim é o fermento. Ele não vai inchar. Então a hóstia é feita de quê? Água, trigo e sal. Ela é pão. E hoje, claro, tem um formato ainda mais trabalhado para facilitar até mesmo a nossa ingestão, principalmente de idosos, principalmente de crianças que já comungam, já pré-adolescentes, enfermos. Então ajuda na ingestão do fiel. Certo? E o vinho tem que ser realmente vinho. Não é para ser suco de uva. É para ser vinho. Inclusive hoje é uma das datas especiais em que a igreja não só autoriza, mas até pede, né? Que a comunhão seja nas duas espécies. No pão e no vinho de fato. É hoje no Corpus Christi e também na Quinta-feira Santa. São 2 ocasiões. Mas tem outras também, como por exemplo a celebração da primeira Eucaristia. As crianças lá recebem nas duas espécies. Mas por que que, em regra geral, é só o pão? Aí nós temos que entender que Jesus está totalmente no pão e totalmente no vinho. Ou seja, não está metade de Jesus no pão e metade de Jesus no vinho. Ah, se eu receber Jesus no pão, eu recebo só metade dele. Não. Ele está totalmente no pão e totalmente no vinho. Então, se você recebesse só o vinho, que não acontece, mas se recebesse, estaria recebendo também Jesus por completo. Não existe essa divisão do Cristo, né? Ali é só o corpo, não é o sangue. Ali é só o sangue, não é o corpo. Não, é completo. Justamente o milagre eucarístico vem para comprovar os nossos olhos. E para que tenha também um olhar científico, porque esses milagres são levados para a ciência, para laboratórios modernos de cada época, para eles fazerem essa análise. E todos eles acabaram confirmando que realmente ali, quando a hóstia se transformou literalmente, vamos colocar assim, diante dos olhos, em carne, realmente é carne, carne humana, né? Geralmente é o que? A parte do músculo do coração. O tipo de sangue que é detectado quando ocorre esse milagre é o sangue AB, que é um sangue que é mais comum no Oriente Médio, na terra de Jesus. O milagre mais conhecido é o milagre de Lanciano. É o mais conhecido, mas não foi esse milagre que deu origem à festa de Corpus Christi. Corpus Christi. Creio eu que eu acho que eu não falei ainda do significado da palavra, né? Corpus Christi, que muita gente já sabe, obviamente, mas há aqueles que não sabem ainda. Corpus Christi vem do latim e significa corpo de Cristo. A palavra, até pela sonoridade, já indica, né? Mas é bom explicar, porque pode ser que tenha alguém que não entenda, não saiba. Tudo isso é importante a gente saber,
para podermos professar ainda melhor a nossa fé. O milagre que deu origem verdadeiramente ao dia litúrgico, à celebração litúrgica de Corpus Christi, foi em outra ocasião. Olha, temos aqui, ó. A festa de Corpus Christi surgiu no século XIII, na Bélgica, motivada pelas visões da religiosa irmã Juliana. Na abadia de Cornillon, onde a irmã Juliana vivia, além da solenidade, começaram alguns costumes eucarísticos, como a exposição e bênção do Santíssimo, e uso dos sinos durante a elevação na missa. Então a gente pode perceber que a liturgia ela não nasceu pronta. Ela foi impulsionada por Cristo, né? Já existia a liturgia, as raízes, claro, no Antigo Testamento, mas a liturgia católica em si, a missa propriamente dita, começou com Cristo, mas ele não elaborou todo um roteiro da missa, ali ele deu o início. Então muitas coisas foram sendo colocadas ao longo dos tempos, e até hoje a liturgia é transformada, é estudada. Algumas coisas permanecem, outras saem, outras são feitas de forma diferente, e assim acontece. O Glória foi colocado ao longo do tempo, o Santo, o ato penitencial, tudo isso foi sendo formado ao longo dos séculos. Então a gente viu aqui a origem também de como surgiu a origem de tocar o sino quando há a elevação da hóstia. Ele está dizendo aqui, quando começou. Após o milagre eucarístico em Bolsena, na Itália, o Papa Urbano IV ordenou que as relíquias fossem levadas a Orvieto, cidade próxima em que ele residia. Esse trajeto foi feito em procissão. Na entrada de Orvieto, o Papa Urbano IV pronunciou diante das relíquias, ou seja, aquele milagre que aconteceu lá em Bolsena, na Itália, que o corpo foi convertido literalmente, né, no corpo de Cristo, em carne mesmo. Quando chegou em Orvieto, próximo a onde o Papa Urbano morava, o Papa pronunciou diante daquele milagre Corpus Christi. Em 1264, o Papa Urbano IV decretou que a quinta-feira, após a festa da Santíssima Trindade, fosse celebrada em honra ao corpo e sangue do Senhor. O ofício da celebração foi produzido por São Tomás de Aquino. Porém, em 1317, século XIV, o Papa João XXII estendeu a solenidade para toda a igreja. Então, quer dizer, não começou logo de uma vez, teve todo um tempo de história da igreja. Mas a igreja é muito sábia. Então, João nos prepara, aliás, Jesus nos prepara, né, mas os escritos nos preparam também, para falar mais profundamente sobre a Eucaristia. Então ele mostra que ele é divino, ele é sobrenatural, ele tem um poder absoluto sobre o corpo dele. Depois ele mostra que o pão ele pode ser distribuído de forma milagrosa para quantas pessoas forem. E aí ele entra, o meu corpo é pão. Olha aí, eu tenho um total domínio sobre o meu corpo, eu sou divino. Então, se eu estou dizendo que o meu corpo é pão, que o pão é verdadeiramente carne, é porque é. Não tem por que vocês duvidarem. É isso que Jesus está falando para nós. É isso que ele está falando e ensinando a verdade para nós. O que acontece se você for ler João 6? É muito interessante sobre a Eucaristia. Muito detalhado. O que vai acontecer é que muitos dos seguidores de Jesus deixaram de seguir Jesus justamente por causa do ensino da Eucaristia. Porque Jesus não disse em nenhum momento que estava falando em parábolas, em simbologias. Ele afirmou categoricamente: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, terá a vida eterna. E o pão é minha carne e o vinho é meu sangue. E muitos deixaram de seguir Jesus, porque queriam que ele esclarecesse de uma forma superficial. Não, Jesus, diga agora assim que é uma forma de falar, uma parábola. E Jesus não, ele sustentou. Ele continuou dizendo a mesma coisa. Muitos deixaram de segui-lo. Porque não é fácil você crer na Eucaristia. Você olha para a hóstia, você vê hóstia. Você olha para o vinho, você vê vinho. Você sente o gosto da hóstia, gosto de pão. Vai ingerir o vinho consagrado, é gosto de vinho. Não vai mudar o gosto, não. Nem pense que não vai mudar diante dos nossos olhos.
diante dos nossos olhos não vai mudar nem a aparência, nem o gosto e nem o cheiro. É um milagre que é invisível aos nossos olhos. É um milagre diferente de outros milagres que Cristo realiza, que Ele realiza diante dos nossos olhos. Mas mesmo assim, na sua misericórdia, como eu já falei, Ele começou a realizar também milagres eucarísticos, ou seja, que acontecessem diante mesmo, fisicamente diante dos olhos das pessoas. Então, retornando agora, vamos para a palavra dos pais da igreja, sobre as palavras do pai da igreja, dos pais da igreja sobre a Eucaristia. Tem muitas, né, claro, são muitas. Primeiramente, quem são os pais da igreja? O que significa essa expressão? Os pais da igreja são aqueles primeiros líderes, aqueles primeiros pais espirituais, padres, bispos, né? Muitos deles doutores, alguns foram mártires, que deixaram os ensinamentos dos primeiros séculos, chamado a igreja primitiva, a igreja do século I até o século IV. Alguns escritos, eles falam sobre muita coisa, muitos aspectos, sobre sacramentos, sobre Nossa Senhora, sobre a igreja, enfim, vários assuntos. É importante até você estudar os pais da igreja, claro, né, à luz também da igreja de hoje, do que o Santo Papa fala, que você vai ver muita coisa, não só meramente interessante, mas profundamente verdadeiras. Então, sobre a Eucaristia, eu separei algumas afirmações no tocante ao fato da transubstanciação, ou seja, do pão e do vinho serem verdadeiramente corpo e sangue de Cristo, confirmando o que Jesus falou, o que São Paulo confirmou, o que a Bíblia sempre protegeu no Novo Testamento. A igreja veio confirmando esse ensinamento. Então, começando aqui por São Justino, que foi mártir, ele diz assim, olha, este alimento se chama entre nós Eucaristia, professando o que Cristo nos ensinou. Então não é qualquer pessoa que vai comungar, tem que ter pelo menos uma formação mínima cristã. Daí a importância da catequese. Continua o santo. Porque não tomamos estas coisas, ou seja, pão e vinho, como pão e bebida comuns. Mas da mesma forma que Jesus Cristo, nosso Senhor, se fez carne e sangue por nossa salvação, assim também se nos ensinou que, por virtude da oração do Verbo, o alimento sobre o qual foi dita a ação de graças, alimento de que, por transformação, se nutrem nosso sangue e nossas carnes, é verdadeiramente carne e sangue daquele mesmo Jesus encarnado. Ou seja, que quando se dá graças, né, na hora da consagração, se clama o Espírito Santo, que aliás é o Espírito Santo quem realiza a transubstanciação, por isso que ele é invocado sobre o pão e o vinho. É ele que faz aquele milagre acontecer, junto à Trindade. E dali o pão e o vinho passa a ser o quê? Corpo e sangue de Jesus. Por isso que ficamos de joelhos ali. Não estamos de joelhos diante do Padre, não estamos de joelhos simplesmente diante do altar, não estamos de joelho diante da hóstia, ainda pão, não. A partir da consagração, já é o próprio Cristo, já é o nosso Deus ali. Por isso ficamos de joelho, com exceção daqueles que não podem ficar de joelhos. Outra citação aqui, ó, de outro pai da igreja, que já faz parte aí da tradição da Igreja Católica. Santo Irineu, século II e iniciozinho do século III. Assim como a muda da videira depositada na terra, depois frutifica, e o grão de trigo caído no solo e destruído ressurge multiplicado pela ação do Espírito de Deus, que tudo sustém, e em seguida pela arte dos homens se fazem dessas coisas vinho e pão, que pela palavra de Deus se tornam a Eucaristia, corpo e sangue de Cristo. Assim também nossos corpos, alimentados com a Eucaristia, ao serem depositados na terra, e aí destruídos, a carne se decompõe, né, se desfaz,
vão ressurgir um dia para a glória do Pai, quando a palavra de Deus lhes der a ressurreição. Então veja só, aqui o santo fala sobre o que acontece na natureza, que eu falei também, o trigo morre e ressurge. A ação do Espírito Santo sobre o pão e o vinho, para transubstanciar em corpo e sangue. E outra coisa que vem da Eucaristia, que é um dom, um presente para nós cristãos, mas que não é mágica, claro, que é a vida eterna. É a comunhão eucarística que vai nos levar à vida eterna, como Jesus fala em João 6. Quem come a minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna. Essa é a promessa de Deus para nós. Então você vê que essa crença na transubstanciação não é uma invenção da igreja. Santo Hilário de Poitiers, século IV. Ele mesmo diz, quer dizer, o Senhor, minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, fica em mim e eu nele. Quanto à verdade da carne e do sangue, não há lugar para dúvida, diz o santo. É verdadeiramente carne e verdadeiramente sangue, como vemos pela própria declaração do Senhor e por nossa fé em suas palavras. São Cirilo de Jerusalém, século IV. Quando, pois, ele mesmo declarou do pão, isto é meu corpo, quem ousará duvidar? E quando ele assevou categoricamente, isto é meu sangue, quem ainda terá dúvida dizendo que não é? Muitos têm, né? Outrora, em Caná da Galileia, por sua vontade, mudou água em vinho. E não seria também digno de fé ao mudar o vinho em sangue? Para terminar, o mesmo santo ainda. Ao te aproximares, aqui São Cirilo coloca na tradição da igreja, falando sobre receber a comunhão na mão. A igreja católica ela ensina que é o fiel que escolhe, viu? É o fiel que escolhe se quer receber a comunhão na mão, na boca, a não ser que a conferência episcopal veja algum motivo relevante para o contrário. Mas, em regra geral, é o fiel que escolhe, viu? Não é o ministro da Eucaristia e não é o padre, a não ser, como já falei, por um motivo relevante. Em regra geral, é o fiel. E São Cirilo fala assim, ao te aproximares, que é da Eucaristia para comungar, não o faças com as mãos estendidas, nem com os dedos separados. Claro, cuidado para que a hóstia não caísse no chão. Faça com a mão esquerda como um trono, na qual se assente à direita o rei. E no côncavo da palma recebe o corpo de Cristo, respondendo amém. Com segurança, então, depois de santificados teus olhos pelo contato do santo corpo, recebe-o cuidando para nada perderes. Depois, aguardando a oração, dá graças a Deus que te fez digno de tão grandes mistérios. Ele termina assim, conservai invioláveis estas tradições, guardai-as sem falhas. Isso ele escreveu nas catequeses mistagógicas, São Cirilo. Ou seja, aquela posicionamento de mãos, que você bota a mão esquerda assim, a direita por cima, a hóstia colocada aqui, você pega e coloca na boca, correto? Então, nesse finalzinho de programa, vamos encerrar aqui a participação da renovação carismática. Aí agora voltamos para a transmissão da adoração na matriz. Fiquem com Deus, Deus os acompanhe sempre.